Bom, pessoal, em primeiro lugar, quero agradecer aí a presença de todos vocês que vieram aqui participar dessa nossa coletiva. Dizer para vocês que o Partido dos Trabalhadores, ele recebeu de maneira estarrecida essa notícia. Nós já havíamos hoje lido com extrema preocupação a informação do general Mourão, que durante a campanha eleitoral Bolsonaro já havia designado Paulo Guedes para sondar a possibilidade do eventual governo do Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro, aceitar o cargo de ministro. E esta informação do general Mourão, ela já tinha nos colocado diante de um fato extremamente grave, né? Porque todos nós sabemos que durante a campanha eleitoral foram tomadas decisões pelo juiz Sérgio Moro que tem relação direta com a campanha. Mais especificamente, no momento em que ele autoriza a divulgação de parte da delação do Palocci. E se vocês tiverem cuidado e lerem a defesa que ele apresenta no Conselho Nacional de Justiça, nós fizemos uma representação contra ele no Conselho Nacional de Justiça, assinada por mim, pelo deputado Vadir, pelo deputado Paulo Teixeira. Na defesa dele no CNJ, ele diz que autorizou a divulgação da delação porque, segundo ele, a não divulgação poderia omitir fatos que pudessem ter alguma consequência na eleição. Portanto, alguém exercendo um cargo de juiz autoriza a divulgação de uma delação que estava sob sua guarda para favorecer um candidato que ele já sabia que, se vencesse, tinha feito um convite para que ele fosse ministro. Isso é um escândalo sem proporções. Não há similar no direito internacional. Se na Itália o juiz da Operação Mãos Limpas tivesse aceitado ser ministro da Justiça do Berlusconi, eles tinham ido todos para a cadeia. Esse episódio, ele é de uma gravidade, porque ele expõe o Poder Judiciário na sua totalidade e descortina o conjunto de relações subterrâneas que envolvem o esquema da Lava Jato com um projeto de poder. Não é à toa que a imprensa está especulando que o Carlos Fernando, um dos chefes da Procuradoria-Geral da República na Curitiba, na Lava Jato, fará parte da equipe do Moro no Ministério da Justiça. Portanto, é muito provável que a PGR, né, ou pelo menos o Ministério Público Federal, também já fosse sabedor desse convite durante o período da campanha eleitoral. Hoje eu entendo o desespero do juiz Sérgio Moro quando foi concedido um habeas corpus para que o presidente Lula fosse colocado em liberdade. Afinal de contas, para ele, está evidente que a Lava Jato sempre foi um projeto de poder. Para que esse projeto de poder pudesse se realizar, era fundamental que o Lula não pudesse ser candidato. Nós colocamos sob suspeição todas as decisões tomadas pelo juiz Sérgio Moro em todos os processos que envolvem o presidente Lula e que envolvem qualquer dirigente do Partido dos Trabalhadores. Nós não podemos aqui esquecer do episódio que até hoje não foi julgado no Conselho Nacional de Justiça da interceptação telefônica ilegal da presidenta Dilma, quando da nomeação de Lula, ministro-chefe da Casa Civil. Até hoje o Conselho Nacional de Justiça não julgou esta representação. Então nós queremos aqui anunciar
que nós iremos tomar todas as medidas judiciais cabíveis para colocar sob suspeição todas as decisões e participação do juiz Sérgio Moro nos processos que envolvem o presidente Lula e os dirigentes do Partido dos Trabalhadores. E vamos iniciar uma nova campanha internacional de denúncia sobre a utilização sórdida e perversa do Poder Judiciário para a consolidação de um projeto de poder, sem que para isso existisse qualquer limite entre eles da destruição da trajetória, do legado do presidente Lula, que encontra-se hoje em Curitiba na condição de um preso político, né? Nós entendemos que esse episódio é o mais grave episódio e que expõe de maneira, até agora, ímpar, o Poder Judiciário brasileiro. O juiz Sérgio Moro, na construção da sua trajetória, em diversas oportunidades, foi fiador da sua própria palavra, sustentando perante os tribunais superiores, perante a imprensa brasileira e a sociedade brasileira, que jamais ingressaria na vida política. Em diversas oportunidades, dentro e fora do Brasil, utilizou esse argumento como prova da sua isenção, como prova de qualquer possibilidade de que os questionamentos que nós fazíamos sobre a condução partidária e a maneira como ele conduzia a Lava Jato pudesse estar sendo utilizada para beneficiar um partido político, para prejudicar um partido político, para beneficiar alguém ou prejudicar alguém. Era tudo mentira. Sérgio Moro era uma farsa jato. Nós precisamos no Brasil de uma operação lava-toga. O Brasil precisa de uma operação lava-toga para passar limpo esse subterrâneo da Lava Jato. Nós precisamos saber desde quando existe esta parceria tornada pública hoje. Evidente que já era estranho o fato da esposa dele ter feito campanha abertamente para o Bolsonaro, ter postado nas suas redes sociais. Eu acho que nós não tivemos a percepção no momento adequado de compreender o nível de parceria que já existia, né? Hoje alguém me disse sobre como que houve uma participação direta, inclusive para a eleição do Flávio Arnes como senador do Paraná, né? Pela ligação íntima e próxima que ele tem com a esposa do Sérgio Moro e a participação direta que eles tiveram, inclusive, para que o Flávio Arnes pudesse ser eleito senador pelo Paraná. O presidente da Gleice está lá em Curitiba. O presidente da Gleice vai reunir hoje à tarde com o presidente Lula. Evidentemente que vamos tratar desse assunto também. Mas o que eu quero anunciar para vocês é que nós iremos tomar um conjunto de iniciativas. Nossos advogados já estão analisando, né? Vai sair uma nota agora à tarde ainda dos advogados do presidente Lula, né, em Curitiba, doutor Cristiano, doutora Valesca. Todos vocês aqui são sabedores de quantas vezes nós denunciamos na PGR a relação que envolve o advogado Zucoloto, Táquila Duran, Sérgio Moro. Todos vocês aqui são testemunhas de quantas vezes nós tivemos na PGR sem qualquer tipo de disposição por parte do Janot, por parte da Raquel Dodge, que abriu uma investigação séria sobre esse subterrâneo, onde lá estava a digital do Carlos Fernando, lá estava a digital do Sérgio Moro, figuras que agora farão parte de um governo de orientação neofascista, de extrema-direita, que anuncia para o país o desenho de um Estado policial, juntando novamente o Ministério da Justiça, o Ministério da Segurança Pública, dando superpoderes, com um discurso, evidentemente, diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados no Estado Democrático de Direito, que é o nosso país. Eu vejo hoje setores da academia, eu vejo hoje setores do Poder Judiciário, eu vejo hoje pessoas que até então eram muito críticas à maneira como nós denunciávamos a partidarização e a condução da Lava Jato, e que estão perplexos, né? Eu acho que a sociedade brasileira hoje foi esbofeteada
Eu acho que muitas pessoas que até então nutriam uma ilusão acerca de uma possível isenção do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato devem estar profundamente decepcionadas por verem ele, né, nos braços do Jair Bolsonaro, compondo um governo para combater a corrupção no Brasil, junto com Onyx Lorenzoni, Alberto Fraga, Magno Malta, numa condução de transição coordenada por Eliseu Padilha. Fico imaginando o Sérgio Moro sentado agora com Eliseu Padilha, com Moreira Franco, com Magno Malta, com Alberto Fraga, com, quem sabe, o deputado Alexandre Frota, discutindo a transição e as medidas que serão adotadas no país a partir da posse do novo governo, né? Lamento profundamente pelo nosso país, né? A vergonha que está passando hoje o Poder Judiciário brasileiro, a exposição do nosso país no cenário internacional por conta desse episódio gravíssimo e que, do meu ponto de vista, o mais danoso do Poder Judiciário do nosso país ao longo dos últimos anos. Estou à disposição de vocês para alguma pergunta. Líder, essas medidas judiciais que vocês estão estudando, elas são no âmbito dos processos do Lula ou são medidas contra a futura nomeação? Não. Veja bem, ele vai se exonerar do Poder Judiciário, né? Pelo que ele informa. Qualquer medida que nós pudéssemos adotar no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, elas perdem o objeto, né? Inclusive, as denúncias nunca julgadas, né? Essa denúncia, por exemplo, da interceptação telefônica, ela entrou na pauta dezenas de vezes e nunca foi a julgamento. Portanto, do ponto de vista da sua conduta, não há o que ser questionado do ponto de vista jurídico, do meu ponto de vista. O que nós vamos nos debruçar é sobre a materialidade das ações que ele conduziu, dos fatos que ele acompanhou, das decisões que ele tomou, que na nossa leitura, com esta decisão, fica evidente que ele jamais teve qualquer isenção, que ele jamais teve qualquer... Tudo aquilo que nós denunciamos e pedimos que ele fosse afastado das mais diferentes circunstâncias, hoje, se alguém ainda tinha alguma dúvida do que nós dizíamos, eu creio que, mínimo de racionalidade, todo mundo deve estar espantado, né? Eu duvido que alguma pessoa com qualquer senso crítico não esteja, no mínimo, estarrecida diante desse absurdo que o país está assistindo. Que tipo de medida que é analisada? São muitos processos. Tem um processo que vai ser julgado agora, né? Que ainda não foi julgado, foi instruído por ele. Está pronto para sentença, né? Tem projetos que estão na fase de recursos, tem processos que estão na fase de instrução. Portanto, cada processo, cada caso específico envolve medidas diferentes, né? Nós vamos dar uma ênfase muito grande para essa questão do cenário internacional, né? As denúncias que já fizemos junto à ONU, vamos fazer uma campanha de denúncia pela liberdade do presidente Lula, de denúncia do presidente Lula como preso político, e da forma como foi utilizado o Poder Judiciário do Brasil para que esses objetivos políticos pudessem ser alcançados por esse projeto de poder que é a Lava Jato, hoje aliado de maneira siamesa com o nosso presidente eleito Jair Bolsonaro, né? Nós vamos assistir agora um consórcio até o final do ano para fazer a transição. Jair Bolsonaro, Temer e Sérgio Moro, né? O trio que vai conduzir a transição do nosso país até a posse do novo governo. Mais alguma questão, pessoal? Eu queria saber do senhor aqui dentro, por exemplo, do Congresso. O Sérgio Moro, ele é visto pelos parlamentares, principalmente pelos parlamentares que ele denunciou, que estão envolvidos, com uma certa preocupação. O senhor acha que aqui no Congresso ele teria também essa repulsa dos parlamentares?
Olha, na realidade, eu acho que repulsa não é a palavra mais adequada. Eu acho que aquele verniz que as pessoas, né, de uma forma geral, tendem a olhar para o Poder Judiciário como um poder distante da política. Né? Quer dizer, as pessoas tendem a olhar para o Poder Judiciário e as pessoas nutrem uma ilusão, né? Que o Ministério Público, que o Poder Judiciário são instituições que não têm pontos de contato com a política. Eu confesso para vocês que, para mim, o mais grave, na minha leitura pessoal, foi a revelação do general Mourão. À medida que o general Mourão hoje ele vem a público e traz detalhes, ele diz, já há várias semanas, o presidente eleito Jair Bolsonaro havia designado Paulo Guedes para que ele fizesse os primeiros contatos, para que ele fizesse a sondagem. Isso revela, pessoal, que nós estamos tratando de um fato que ninguém sabia. Que o juiz da Lava Jato já tinha sido convidado para ser ministro antes da eleição. Que continuou atuando na Lava Jato durante a eleição, tomando decisões que interferiram diretamente no resultado da eleição, mesmo já tendo recebido o convite. Que decisões? Né? A mais grave deles foi o vazamento da delação do Palocci, que até agora ninguém tinha entendido o porquê daquela delação naquele momento. E se vocês forem, eu repito, peço que vocês leiam a defesa do Sérgio Moro na representação que nós fizemos contra ele no CNJ pela delação do Palocci. Ele diz, com todas as letras, que não revelar aquelas informações poderia ter interferência na eleição. O que eu posso ler exatamente de maneira contrária. A revelação daquelas informações eram importantes para que elas tivessem repercussão no resultado eleitoral. E outras decisões que foram tomadas, pessoal. Nós temos aí a decisão que foi tomada para que o Lula pudesse dar entrevista. Nós temos órgãos da imprensa que ganharam na justiça o direito de entrevistar o Lula. A mobilização que foi feita pela Lava Jato, em especial pelo Sérgio Moro, para que essa entrevista não se realizasse. O habeas corpus, eu estava naquele domingo dentro da sede da Polícia Federal em Curitiba e assisti de camarote o que o Sérgio Moro fez, afrontando o TRF4, a PGR, o Supremo Tribunal Federal, e colocando acima de tudo e a todos a sua determinação que o Lula não poderia sair. Por quê? Porque o Lula poderia falar com a imprensa, porque o Lula poderia se manifestar. É evidente que ele agiu como um militante político naquele momento. Então eu acho que nós assistimos hoje, né, um triste final da Lava Jato, desmoralizada, né, exposta nos seus subterrâneos, ao ponto de que o Sérgio Moro e o Carlos Fernando passarão a ser parte do Ministério da Justiça. Um deles, um dos chefes da PGR, chamados Golden Boys de Curitiba, e o outro, o próprio juiz. Né? Então, eu acho que é um triste fim da Lava Jato. Né? Líder, uma pergunta, não sei se o senhor já foi questionado sobre isso, porque eu cheguei um pouco atrasado. Queria entender se, de alguma maneira, os senhores rechaçariam também caso o juiz Sérgio Moro recusasse o convite a ministro da Justiça, mas fosse indicado mais à frente ao Supremo Tribunal Federal, que é algo que pode acontecer, enfim, em 2 anos, quando o Celso de Mello sair. Olha, a gente tem um episódio que poderia ser similar a esse, que é o episódio do Rezec. Né? Naquela época ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quando aconteceu aquela manipulação famosa do debate do Collor com o Lula na campanha de 89, posteriormente confessado pela própria Rede Globo. Quando o Collor assumiu, ele colocou de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, colocou de ministro da Justiça o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Chanceler na época. E depois indicou para o STF.
né? Então esse filme, nós já vimos ele de maneira semelhante no Collor, né? Participou diretamente da manipulação da campanha, ganhou um cargo de chanceler e com isso fez o trampolim para virar ministro do STF, né? Eu nunca vi, e eu acho que não deve existir similar no mundo, alguém ser indicado para o Supremo Tribunal Federal com 2 anos de antecedência, né? Ser cogitado. Isso viola qualquer protocolo ético, formal e assim por diante, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte: quando o Moro foi hoje visitar o Bolsonaro, qualquer pessoa com razoável bom senso sabia que ele foi lá para assumir, foi lá para aceitar, né? Jamais o Moro sairia de Curitiba, a imprensa acompanhando desde a hora que ele tomou o café da manhã, a imprensa dentro do avião, o helicóptero acompanhando ele até a casa. Imagina se o Sérgio Moro ia sair de lá dizendo: não aceitei. Conversei com o Bolsonaro, descobri que ele é fascista, um cara de extrema direita, e eu vim aqui para dizer para vocês que eu não vou aceitar. Então, né, o cara teria que ser muito imbecil para imaginar que o Sérgio Moro não fosse lá hoje para assumir. E alguém aqui acredita que ele, hoje foi hoje que ele conversou ele conversou 1 hora com o Bolsonaro e depois dessa conversa ele decidiu ser ministro? Quer dizer, alguém tem dúvida de que esse trato já estava feito durante a campanha eleitoral, conforme foi revelado hoje pelo general? Alguém de sã consciência imagina todo o acordo costurado em torno dessa questão? Durante quanto tempo? E qual foi a contrapartida do Sérgio Moro para a campanha do Bolsonaro, para ser ministro da Justiça e abrir mão de 22 anos de magistratura e de um salário vitalício, ter um novo salário vitalício como ministro do STF? Qual é o acordo? E a questão mais grave, vocês aqui são todos jornalistas que trabalham com a política. Existe uma máxima antiga e primária na política: você jamais nomeia alguém que você não pode demitir. Você jamais nomeia alguém que você não pode demitir. Vocês acham que o Bolsonaro tem alguma condição política, eventualmente, de demitir o Sérgio Moro? Digamos que o Sérgio Moro assuma o Ministério da Justiça e passe a dar uma orientação para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, ou aconteça alguma coisa que o Bolsonaro não queira mais ter o Sérgio Moro como ministro. Vocês acham que existe uma autoridade, uma independência que permitiria que o Bolsonaro voltasse atrás, depois do Moro ter saído do Judiciário, abandonado a Lava Jato? Não há nenhuma chance. Nós temos um processo de terceirização do governo, do Bolsonaro. Uma parte do governo terceirizado por Paulo Guedes, e uma parte do governo agora terceirizado para o Sérgio Moro, né? Ele perdeu 2/3 do poder que ele tem em menos de uma semana depois que assumiu o governo. Líder, caso o Lula não seja solto esse ano, em 2019, a principal bandeira do PT no Congresso vai ser a liberdade. A liberdade do Lula presidente Lula não é uma bandeira no Congresso. A liberdade do presidente Lula, ela é uma bandeira central do PT. Nós vamos retomar imediatamente uma campanha dentro e fora do Brasil pela liberdade do presidente Lula. E eu até acho que no Congresso é um dos espaços de menor repercussão das iniciativas, das ações que nós tomamos em torno da questão da liberdade do presidente Lula. Agora, sem dúvida alguma, o tema da liberdade do presidente Lula ele ganha enorme relevância, até por conta da suspeição que nós vamos abrir sobre a sua condenação e a condução dos processos que estiveram sobre responsabilidade do juiz Sérgio Moro. Independentemente de nome, como é que você vê, o PT vê a questão da estrutura da MJ a partir de agora, com a sigla do CGU e COAF? Olha, pessoal, em primeiro lugar, a Controladoria Geral da União, do nosso ponto de vista, é o erro primário. A Controladoria Geral da União é um órgão que precisa ter total independência. Não há nenhum sentido você ter um órgão de controladoria subordinado a um ministro. Isso, por si só,
avilta, inclusive, o caráter que tem, digamos assim, do DNA na gênese das controladorias. Então, você trazer a controladoria para o âmbito do Ministério, ela é um erro, digamos assim, conceitual primário do nosso ponto de vista. A questão da estrutura e do funcionamento, eu acho que ainda nós temos que entender exatamente como é que vai ser esse funcionamento do Ministério. Agora, qualquer estrutura com superpoderes, ela é sempre uma estrutura que precisa ter algum nível de fiscalização por parte de alguém. Você ter uma estrutura que vai reunir serviços de inteligência, porque eu tenho a impressão, isso é uma opinião minha, que eles vão ter que equacionar um pouco aí com o Gabinete de Segurança Institucional também. Né? Quer dizer, nesse último período, parte das ações de segurança pública, de defesa nacional, elas perderam um pouco as competências do Ministério da Justiça, naquela criação do Ministério da Segurança Pública, e acabaram ficando na mão do Tigói. Inclusive, essa semana entrou em vigor aquele decreto que unifica, né, a área de inteligência de todos esses órgãos. Quero ver como é que vai ficar essa questão. Né? Mas, evidentemente que, ao que tudo indica, o Moro deve ter colocado muitas exigências. Estou dizendo Paulo Guedes e o Moro, cada um deles tem um terço do governo na mão. Né? O outro terço está com o Bolsonaro e o Magno Malta, o Onyx Lorenzoni, o Alberto Fraga, e você leu mais quem é que foi já cogitado para ser ministro? O astronauta. Deputado, o Moro, ele agora, se ele realmente assumir o Ministério da Justiça, ele vai poder falar com mais liberdade assim do que antes. Ele era juiz, se continha um pouco, digamos assim, não falava mais nos autos. Isso pode acabar prejudicando a questão do Lula no futuro, já que a voz dele vai se propagar pelo contrário, né? Acho que pelo contrário. O Moro é uma figura que ele se notabilizou, e me permite observação da minha parte. O Moro, ele fala, não é nos autos, ele fala em palestra, ele fala em eventos, ele fala em eventos internacionais, ele fala em homenagens. Agora o Moro vai ter que ser fiscalizado pelo Congresso, vai ter que comparecer em comissões do Congresso, vai ter que responder pelos seus atos, vai ter que ser questionado pela imprensa sobre as suas decisões. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que o Moro perde, né, essa possibilidade que ele tinha de só falar quando ele queria, sobre o que ele queria. Quero ver agora o Sérgio Moro ministro, vindo para o mundo da política, sendo sabatinado na Câmara, sendo sabatinado no Senado, vindo em comissões, discutindo orçamento, respondendo pelas políticas na área da segurança pública. Então eu acho que vai ser interessante essa relação e vamos estar preparados aqui para cumprir o nosso papel, delegado pelas urnas, que é o papel de oposição a esse governo e a tudo que ele representa. Só queria retomar uma questão relacionada ao que o Bruno perguntou sobre o fato de uma das bandeiras do ano que vem ser a liberdade do ex-presidente Lula, porque... Esse ano já. 3 partidos da oposição estão se articulando para fazerem uma oposição paralela ao PT. PDT, PSB e PCdoB, que é o partido da Manuela, que foi vice do Haddad na eleição desse ano. Alguns parlamentares desses partidos alegam que essa oposição paralela teria como um dos motivos não querer acompanhar o PT nessa iniciativa de fazer um terceiro turno da eleição e de continuar falando da liberdade do ex-presidente Lula como uma das suas prioridades. O senhor acredita que é possível dialogar com esses partidos para tentar uma reaproximação? Olha bem, pessoal, é muito importante essa questão. Né? Em primeiro lugar, esses partidos estão falando de bloco parlamentar. A
a oposição ela se estrutura no país, na rua, nas universidades, nas praças, pelas direções dos partidos políticos. O PCdoB está cotidianamente conosco, junto à Frente Brasil Popular, na rua. Esse bloco parlamentar poderá vir ser formado em fevereiro do ano que vem, quando nós tivermos uma nova legislatura. Até lá, nós temos uma longa pauta pela frente. Nós temos um debate que pode ter sobre a reforma da Previdência, sobre a escola sem partido, sobre a desoneração do pré-sal, sobre a criminalização dos movimentos sociais, as medidas provisórias de reestruturação do novo governo. Então, em primeiro lugar, nós imaginar como é que vão estar conformados os blocos parlamentares para fevereiro do ano que vem, sem considerar a mobilização real que a sociedade terá. Você imaginar uma oposição sem a participação do PT, sem a participação do PSOL. A nossa linha é no sentido de criar no Brasil uma grande frente democrática em defesa da democracia e de combate ao avanço do fascismo. Na nossa concepção, esta frente ela não pode excluir ninguém. Pelo contrário, eu acho que o critério de participação nessa frente é querer participar. O PSDB vai ser oposição ao Bolsonaro. Com certeza nós vamos ter parlamentares do PSDB que estarão no campo do combate à extrema-direita e ao avanço do fascismo. Nós vamos ter parlamentares do PMDB, nós vamos ter parlamentares de outros partidos. Não é 3 deputados que vão sentar em torno de uma mesa e vão decidir agora quem é que vai ser oposição e quem é que vai ser oposição no Brasil. Ontem eu vi alguns colegas falando, nós não queremos estar com o PT porque nós queremos fazer uma oposição propositiva. Uma oposição propositiva. O que seria essa oposição propositiva? Quais são os projetos do governo Bolsonaro que eles estão dispostos a apoiar? Quais são as iniciativas do governo Bolsonaro que essa chamada oposição propositiva poderia vir a apoiar? Eu queria saber né? Então eu acho que nós estamos ainda muito... A eleição está muito próxima, não faz uma semana da eleição. Aí tu pega, por exemplo, os candidatos a governador do PDT, 4 apoiaram o Bolsonaro. Há menos de uma semana. 4 candidatos a governador apoiaram o Bolsonaro. É difícil para eles, né, resolver essa questão assim de forma tão rara. O Ciro machucado, magoado, né, conformado que a população não colocou ele no segundo turno, tem que dar um tempo para o Ciro recuperar o equilíbrio, né, colocar a cabeça no lugar. Ele vai ver que o povo brasileiro precisa, nesse momento, de humildade. Nós temos que discutir a eleição de 2022. Gente, quem de nós aqui, há 4 anos atrás, podia imaginar que o cenário da eleição de 2018 seria esse? O Lula preso, a Dilma afastada e o Bolsonaro presidente e o Aécio praticamente um pária na vida pública. 4 anos atrás. Vocês imaginam que alguém pode entrar numa discussão agora sobre formação de bloco parlamentar, tendo como condição compromisso de apoio para 2022? Então ele não entendeu o que está acontecendo no Brasil. Ou as pessoas acham que esse projeto neofascista veio para ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Isso é um projeto de poder, que pode se arrastar durante muito tempo, se nós não tivermos a capacidade de mobilizar a sociedade brasileira em torno de uma frente ampla. Isso é mais ou menos como propor para nós que na Alemanha anterior à Segunda Guerra Mundial tinha que fazer uma oposição propositiva ao Hitler, ou que a resistência espanhola tinha que ter uma postura mais moderada com Franco, ou na Itália com Mussolini, ou quem sabe a resistência francesa discutir com Hitler alguns programas comuns no tempo que a Alemanha estava ocupando a França durante a Segunda Guerra Mundial, ou quem sabe a oposição propositiva ao Pinochet no Chile. Não existe oposição propositiva para fascista. Não se faz oposição propositiva para o fascismo e para a extrema-direita. E até fevereiro, eu espero que eles possam compreender isso. E a gente tem um grande bloco do campo democrático, de unidade contra o fascismo aqui na Câmara, com a participação de todo mundo que quiser participar. Obrigado, pessoal.